Boa noite, seja bem-vindo a mais um Pavilhão Sporting. Durante a próxima hora, as modalidades vão estar em destaque nesta noite de terça-feira da Sporting TV. Hoje vamos falar de futsal, que mais um fim de semana esteve em destaque com um pleno de vitórias em todos os escalões. Os séniores masculinos e as séniores femininas estiveram também em pleno destaque, as séniores femininas na Taça de Portugal e os masculinos continuam na liderança isolada da Liga Sport Zone. Vamos também falar de kickboxing, que teve também em grande destaque na Arena Corigime este fim de semana, com um pleno de vitórias, 3 combates, 3 vitórias para o kickboxing leonino. Começamos em estúdio a falar de futsal. Comigo tenho Miguel Albuquerque e Nati, a jogadora de futsal do Sporting. Boa noite aos dois. Boa noite. Começo pela Nati, as senhoras primeiro. Nati, 3-0 frente ao Vermoim, numa eliminatória decisiva da Taça de Portugal. Como é que analisas este jogo já passado alguns dias? Foi um jogo importante. Sabíamos que só tínhamos dois resultados possíveis, a vitória ou a derrota, e era importante vencermos para o Sporting no segundo ano consecutivo estar na Final Four. Entramos a ganhar, conseguimos ir para o intervalo a ganhar, foi importante, e depois conseguimos aumentar o resultado e conseguimos aguentar. Miguel, mais uma vez as nossas séniores femininas a mostrar que esta época estão em grande forma. Agora, para a Taça de Portugal, também um dos objetivos desta época, que na época passada ficámos-nos pelas meias finais desta prova rainha, agora já estamos com o pé nesta Final Four. Que análise a fazer destes 3-0 com o Vermoim? Acima de tudo, era um dos nossos grandes objetivos da época, era conseguirmos chegar à Final Four da Taça de Portugal no feminino e no masculino. Já o tínhamos feito, sendo que os moldes do masculino é diferente, é uma final a 8. Mas o nosso objetivo verdadeiro é conquistar estas duas taças. Seria um feito inédito conquistar, o mesmo clube conquistar a Taça de Portugal no masculino e no feminino. Era de facto importante para nós, é importante também para solidificar aquilo que é o nosso projeto do futsal feminino, e é importante começarmos a vencer títulos no feminino. O primeiro passo está dado, é conseguirmos marcar presença na Póvoa de Varzim para esta Final Four. E agora esperar pelo sorteio e pensar primeiro no jogo da meia-final e tentar de levar de vencido o adversário que nos coloque no nosso caminho. Ainda falando da atualidade, já vamos falar mais sobre este trajeto da equipa sénior feminina. Falando nos restantes escalões, temos a liderança em todos os escalões de futsal. Mais uma vez, já é habitual falarmos aqui no futsal do Sporting como um futsal vencedor, agora líder também em todos os escalões. Estamos a chegar àquele momento da época que é crucial e é fundamental para nós. Começa-se aqui a decidir alguns títulos. Nós projetávamos que neste mês de março pudéssemos estar na liderança de todos os escalões. Assim aconteceu, como tem acontecido também normalmente nos últimos anos. Agora, é importante conseguir manter estas lideranças e chegar ao fim vitorioso. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas o nosso grande objetivo é conseguir fazer uma época onde nós consigamos vencer em todos os escalões. Fizemos-lo há 2 anos, o ano passado não conseguimos, sendo que este ano temos um desafio novo, que é conseguir também ganhar o Campeonato Nacional Feminino. Sabemos das dificuldades que nos vão deparar até ao fim. De qualquer das formas, acho que as coisas estão encaminhadas para que seja mais um ano de sucesso do futsal. Miguel e Nati, fazemos uma pausa nesta conversa para voltarmos e relembrar também os nossos telespectadores lá em casa. Vamos ver os principais destaques desta vitória, então, da turma de Pedro Nobre, que venceu o Vermoim por 3-0 em mais uma eliminatória da Taça de Portugal. Depois de uma goleada nos masculinos, estava na altura das jogadoras leoninas entrarem na quadra num jogo de mata-mata frente a um Vermoim, que divide o primeiro lugar do campeonato com o Sporting. Nestes quartos de final da Taça de Portugal, até foi o Vermoim a mostrar-se mais forte e a entrar da melhor forma. Num livre, Nati viu a bola sobrevoar a baliza e por pouco não era golo. A partir desse momento foi Jenny que tentou levar a equipa para a frente. Por 2 ocasiões e arremates fortes colocou a guarda-redes adversária em xeque. Era um aviso para o que estava a chegar pouco depois. Aos 5 minutos e a favor da corrente do jogo, Rita Palma bateu o canto da esquerda e Jenny, isolada na área, encostou para 1-0. A partir desse momento, a equipa concentrou-se mais nos aspectos defensivos e não conseguiu criar grandes oportunidades de perigo. Mas uma jogadora em especial brilhou entre os postes. Nati, a guarda-redes leonina, em 2 momentos foi fulcral, ao defender uma grande penalidade e um livre a castigar as 5 faltas que o Sporting já tinha atingido.
A ida para a segunda parte pediu um Sporting mais forte e mais atrevido no ataque, mas a toada foi a mesma da primeira, com Nati a brilhar novamente ao defender um livre, desta vez com a barreira pelo meio. Pedro Nobre pediu um desconto de tempo, onde focou-se muito no contra-ataque, de modo a apanhar desprevenida a equipa adversária. O Vermelho começava a atacar mais e a deixar a defesa mais descompensada, o que dava para o Sporting criar perigo nas transições ofensivas rápidas. E foi o que aconteceu. Jéssica fugiu na esquerda e fez um cruzamento venenoso, que por pouco não criou mais perigo. Como na primeira parte, era o pronúncio de que estavam a chegar coisas boas. A 4 minutos do fim, Maria Odete ganha a bola e no 3-1 não é egoísta e serve Jéssica, que no miolo da área atira a contar e aumenta a vantagem verde e branca. A 3 minutos do fim, uma jogada idêntica que teve o mesmo desfecho. Ruth apanha a equipa do Vermelho em contrapé e na cara do golo remata colocado, fechando o marcador em 3-0. O Sporting carimba assim a passagem à Final Four da Taça de Portugal. Uma passagem à Final Four da Taça de Portugal em que muito contribuíste, Nati, defesas importantes para assegurar aquele resultado antes do intervalo 1-0. Como é que vês também esta tua prestação individual? O resultado é da equipa, obviamente, e a exibição é da equipa, mas também em termos individuais deste uma resposta importante neste jogo. Sim, faz parte. Durante a semana trabalhamos para isso, para chegar ao jogo do fim de semana e conseguimos contribuir da melhor forma. E foi o que eu fiz, também treinámos os penaltis durante a semana. É o instinto, a sorte também se trabalha e foi bom para mim, mas principalmente para a equipa. Esta equipa do Vermelho é atual segundo classificado, com os mesmos pontos do Sporting no campeonato. Pode-se ver aqui também um tira-teimas, digamos assim, em termos já que em termos pontuais a Sporting e Vermelho têm os mesmos pontos, houve aqui um certo tira-teimas que se calhar também dá agora uma confiança acrescida para o campeonato, o facto de terem vencido o segundo classificado e rival direto do Sporting. Não, as vitórias dão sempre confiança, não são tira-teimas, mas no campeonato empatámos, estávamos a ganhar 2-0 e o Vermelho conseguiu dar a volta, sabíamos que é uma equipa que luta sempre até ao fim. E preparámos bem e conseguimos a vitória. Miguel, mais uma vez, uma vitória muito importante frente a um adversário que, como disse, está no segundo lugar com os mesmos pontos do Sporting. Deu para ver aqui que neste trajeto até ao final do campeonato o Sporting tem muito a dizer, tem algo a dizer e neste jogo viu-se mesmo frente a um adversário muito forte, como disse, segundo classificado. O Sporting, sendo líder da classificação neste momento e quase a fechar a primeira volta desta fase de apuramento de campeão, obviamente tem sempre uma palavra a dizer. Agora, está provado que o campeonato feminino é muito equilibrado. Eu acho que qualquer das 4 equipas, das primeiras 4 classificadas, pode ser campeã nacional. Acho que é um campeonato que se vai decidir por detalhes. Certamente que iremos perder pontos ainda, certamente que os nossos adversários vão perder pontos também, mas como diz Nati bem, quando se ganha é sempre um tónico importante e dá sempre um alento para aquilo que vem do resto do campeonato. Nesta Final Four da Taça de Portugal estarão presentes o Nova Semente, a Escola Gondomar e ainda se está à espera do resultado do jogo Benfica-Del Negro. Partindo, se calhar, do pressuposto, Miguel, que Benfica vence este Del Negro, o que é que se pode esperar desta Final Four em termos de adversários? Que adversários poderão ser estes? Ainda não é conhecido o resultado do sorteio. O que é que se pode esperar destas 3 equipas, Nati? Bem, quando chegou à Final Four, quer dizer alguma coisa. A Nova Semente é campeã nacional e o ano passado também foi à Final Four. O Benfica não esteve lá o ano passado, nem as escolas de Gondomar. Mas penso que umas meias finais, a ansiedade do jogo, o nervosismo, todas as equipas querem ganhar. Vai ser difícil. Qualquer adversário que calhe vai ser extremamente difícil. Sentes diferença nas provas a eliminar? Ou a equipa, em termos anímicos também, se calhar, há um impulso diferente nestas provas a eliminar, porque é o tudo ou nada, a verdade é essa. Diferenças? Não, acho que não há diferenças, porque nós sabemos também no campeonato é importante sermos responsáveis para atingirmos os 3 pontos e não... É igual, só que se perdermos ficamos fora. Eu acho que só aí é que se torna diferente, mas encaramos os jogos da mesma forma. Miguel, o que esperar destes 3 adversários, 4, sendo que o resultado do Benfica-Del Negro, a partida ainda não se disputou sequer, o que é que se poderá esperar desta Final Four? Partindo do pressuposto que o Benfica vence, que será o mais normal, mas a Final Four da Taça de Portugal é um contexto diferente. O ambiente, tudo o que vai envolver a competição também para elas é um fator de crescimento enquanto atletas. Muitas delas, a Nati já esteve, mas muitas delas nunca estiveram num contexto desses.
Claramente, Escolas de Gondomar será o adversário mais acessível e depois qualquer uma das outras 3 equipas poderá eventualmente vencer este troféu. Mas é como eu costumo dizer, eu não acredito em sorte e azar no desporto. O único momento de sorte e azar é de facto os sorteios e nós não temos tido muita sorte nos sorteios nos últimos tempos, seja no masculino ou no feminino. De qualquer das formas, acho que temos tudo para conseguir fazer uma boa Final Four. Voltando ao campeonato, agora que está disputada então esta prova rainha, próxima jornada, quinto classificado, Nova Semente. O que esperar deste jogo? Como disse, as atuais campeãs nacionais, os pontos são 5 pontos de diferença, eu estou em igualdade pontual com o quarto classificado e sabemos que vai ser extremamente difícil. Sabemos que vai ser decidido nos pormenores. A Nova Semente tem das melhores jogadoras a nível nacionais, nós também, e sabemos que temos que estar ao nível máximo de exigência para conseguir alcançar a vitória. Portanto, esta diferença de classificação e diferença pontual espelha o quê? Depois vai espelhar o quê em campo? Ou não espelha nada, é apenas uma diferença de classificação em termos de favoritismo, até o Sporting pode assumir-se como favorito? Como o Miguel disse, o campeonato feminino é muito inconstante. Quem vai em primeiro agora, se quebra nos próximos 2 jogos, já pode estar no outro lugar da tabela. Não, vai ser um jogo difícil e a Nova Semente vai criar muitas dificuldades ao Sporting. Nova Semente difícil, atual campeão nacional em título. Sim, uma deslocação complicada, com uma equipa que eu pessoalmente achava que neste momento pudesse estar a lutar que a diferença de pontos entre o primeiro e o quinto não fosse tão grande. De qualquer das formas, também se calhar ninguém achava que o Sporting neste momento tivesse em primeiro lugar, até porque não fez uma primeira fase assim tão regular como aquilo que se poderia esperar. De qualquer das formas, acho que temos todas as condições para conquistar 3 pontos e eu acho que as 2 próximas jornadas podem ser muito importantes naquilo que possa ser, 2, 3 jornadas vão ser muito importantes naquilo que vai ser a definição final da classificação no feminino. Porque nós temos uma deslocação difícil agora também ao Nova Semente, depois devemos ter uma deslocação difícil ao Vermoinho também, mas depois os outros clubes também há de jogar entre eles, portanto eu acredito que as próximas 3 jornadas sejam importantes. De qualquer das formas, nós também em casa já perdemos alguns pontos importantes, nomeadamente quando empatámos com o Golpilheira e quando empatámos até com o próprio Vermoinho depois de estar a vencer 2-0, se calhar nesta altura podíamos estar disparados com 6 pontos de avanço do segundo e esta hora muito mais confortáveis. Mas é mesmo assim e acredito que este campeonato vai ser muito equilibrado, vai ser decidido em detalhes e vai certamente ser decidido nas últimas jornadas. Mas até ao momento podemos dizer que este percurso, apesar de alguma perda de pontos, um percurso exemplar. Se calhar neste mundo do futsal, não sei, diga-me, Miguel, se até é uma surpresa. Do ponto de vista de quem gera, eu quero sempre ganhar. Por muito que me digam que é difícil ou deixa de ser difícil, eu só me interessa o resultado final. E o resultado final eu quero sempre ganhar. E não aceito outra explicação que não seja ao ganhar. Agora, obviamente, tenho que perceber também que existem 3 resultados possíveis em desporto. De qualquer das formas, não posso classificar este ano como um ano negativo. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de um projeto que este é o 3º ano, que fez o seu trajeto normal desde os distritais até ao Campeonato Nacional e a primeira vez que entra no Campeonato Nacional está a disputar a Final Four da Taça de Portugal e está a disputar o título de campeão nesta altura do campeonato. Em 3 anos conseguimos 2 acessos à Final Four. Era aquilo que eu dizia há 3 anos quando iniciámos este projeto. O Sporting precisava de ter feminino, o Sporting precisava de começar a ganhar no feminino e precisava de começar a contar para estas contas também no feminino. E eu acho que essa é uma das partes do projeto que está a ganhar. A outra é começar a conquistar títulos. Uma surpresa, perguntava eu ainda há pouco. Nos bastidores do mundo do futsal, se calhar esta equipa de futsal feminino é uma surpresa, esta época. O que é que se diz? Não pode ser uma surpresa, porque é uma equipa recheada de jogadoras internacionais, jogadoras que têm alguma experiência e têm muitos anos de futsal feminino. De qualquer das formas, podemos achar que para primeiro ano de campeonato nacional o Sporting não estivesse na luta pelo título numa altura destas e se calhar os nossos adversários também não contavam que nós estivéssemos na luta pelo título. Mas quem vê os jogos delas percebe que o plantel de facto é curto, mas a vontade delas também tem superado tudo e muitas das vezes elas têm ganho muitos jogos nessa vontade e nessa garra que colocam em campo e no fundo acabam por espelhar aquilo que é o espírito do Sporting e aquilo que nós queremos para o Sporting. Nadia, esta é a tua primeira época ao serviço do Sporting, até agora tem sido uma época em estreia no escalão máximo da modalidade, no feminino. Como é que tens visto este percurso?
Tem sido positivo o percurso, fui bem recebida, estou a gostar de cá estar. Penso que o Sporting tem outra dimensão. Tenho a certeza que tem outra dimensão e acho que temos tudo para conquistar os títulos que são pedidos, entre aspas, exigidos, e nós fazemos o nosso papel, mas até agora penso que vai ser positivo, qualquer que seja o resultado final, e estamos cá para trabalhar e trazer vitórias. E para já é pensar jogo a jogo. Acho que também é assim que se pode encarar também estas equipas que estão em várias competições. Fazemos a pausa e damos por encerrado este capítulo do futsal feminino para falar agora também dos séniores masculino. Aqui é mais uma jornada da Liga Sport Zone. Desta vez golearam e tiveram um resultado avolumado, 9-0 frente ao Boa Vista. É mais uma jornada da Liga Sport Zone. Vamos rever os highlights deste jogo. O multiuso de Odivelas é conhecido como o palco privilegiado de grandes jogos de futsal do Sporting. E desta vez não foi diferente. No menu estavam dispostos os jogos de futsal masculino entre o Sporting e Boa Vista e no futsal feminino o Sporting frente ao Vermoim. Mas comecemos pelos masculinos, que não esperavam um jogo fácil, mas sabiam que pela frente tinham o último classificado Boa Vista, que em 19 partidas nunca venceu os verde e brancos. O pavilhão estava bem composto e os leões começaram logo a provar o favoritismo. Num 5 inicial composto por André Sousa, Caio Japa, Paulinho, Pedro Cari e Fortino, foi o pequeno desequilibrador Paulinho que começou a ameaçar a baliza achadrezada. Mas a bola parecia que nunca queria entrar, muito graças a grandes defesas do guarda-redes e capitão Rui Pedro, que negou por 2 vezes o golo. O Boa Vista jogava num bloco muito baixo e o Sporting continuava a tentar encontrar o caminho do golo. E se não foi com jogadas, era a altura de Cavinato puxar o pé canhão e rematar forte para inaugurar o marcador. Com o Sporting sempre colocado no meio campo adversário, Paulinho continuava a levar perigo para Rui Pedro. A verdade é que o número 2 não marcou, mas deu a marcar. No primeiro poste, Paulinho remata a bola e no segundo poste, Diogo só teve de encostar, tornando-se o melhor marcador da Liga isolado. Mas não ficava por aqui. O melhor que o Boa Vista conseguiu fazer foi assustar André Sousa com um remate ao lado. Na segunda parte, no exterior, começava a cair chuva e dentro do pavilhão também. Mas era uma chuva de golos. Cavinato mostrou que o Sporting não estava satisfeito com os 2 golos marcados e queria muito mais, mas Rui Pedro não permitiu no primeiro minuto da segunda parte. A partir daí Rui Pedro pouco pôde fazer, os achadrezados acusaram o cansaço e o Sporting aproveitou para carregar no ataque ainda mais. Diogo começou a ser a figura principal a marcar vários tentos. Aos 5 minutos Diogo recebe a bola, remata forte e esta desvia num jogador achadrezado, enganando assim Rui Pedro. Era o 3-0 para os Leões. Se falamos de artilheiros, temos de ir do número 8 para o número 20 das camisolas verde e brancas. Diogo recupera a bola e serve Fortino, que disse sim ao golo e colocou a vantagem em 4 tentos. O italiano não ficou agradado em marcar só um e foi à procura do segundo. Miguel Ângelo cruza a bola para o princípio da grande área e Fortino ganha e faz o 5º da partida. A goleada já era uma certeza em Odivelas. A faltar 8 minutos para o fim, o Sporting ainda acelerou mais e o Boa Vista não teve argumentos para responder. Novamente o camisola 8 Diogo para a bola e de fora da área remata forte e cruzado para o fundo das redes, completando assim o hat-trick. João Matos também escreveu o nome na lista de marcadores com uma rotação à boca da área, seguido de um remate forte. Mas para quem pensava que o resultado estava fechado, Diogo provou o contrário ao rematar novamente do meio da rua e a fazer o póquer e o 8-0. Se o marcador foi inaugurado por Cavinato, tinha de ser o italiano a fechá-lo. A 4 minutos do fim, finta com o pé direito e remata com o esquerdo. O resultado só não voa para os 2 algarismos porque Fortino fez demasiada pontaria e acertou por 3 vezes no poste achadrezado num espaço de 1 minuto. Com este triunfo por 9-0, o Sporting soma 61 pontos em 22 jornadas. Quanto aos golos, bem, esta equipa já leva 125 golos marcados e apenas 19 sofridos. É o melhor ataque, a melhor defesa e tem o melhor marcador da prova. Miguel, uma exibição de gala, podemos dizer. Sim, no seguimento daquilo que têm sido as últimas exibições. De facto, a equipa masculina atravessa um bom momento. Conseguimos, finalmente, há 2 jornadas, passar para primeiro lugar isolados. E agora é manter. E temos um jogo a menos, portanto é manter este lugar e conseguirmos distanciar ao máximo do segundo classificado e depois conseguirmos também atingir aquilo que são os nossos objetivos intermédios e aquilo que os desafios que nós nos colocamos a nós próprios, porque para nós não nos chega a vencer, há aqui um conjunto de coisas que nós queremos fazer, que é ter o melhor ataque de sempre, ter a melhor defesa de sempre, a maior diferença de golos.
É aquelas coisas que nós, ano após ano, vamos nos desafiando a nós próprios, porque acho que vencer é muito básico. Nós temos que vencer, mas temos que vencer com o máximo de qualidade que nós possamos conseguir. Vencer é muito básico para quem tem um espírito ganhador, não é? Vencer, eu quando digo vencer é básico, Mas sim, não é. colocar cada vez os patamares mais elevados. Porque vencer é uma coisa normal. Neste clube nós temos que vencer sempre. Então que o façamos com alguma qualidade e que o façamos com níveis de exigência altíssimos, de forma a que nós nos possamos também desafiar a nós próprios. Nati, vocês que não sei se conseguiram acompanhar este jogo, jogaram no mesmo dia, passado 2 horas, creio eu. Deu para acompanhar este jogo? Como é que viste também esta vitória dos séniores masculinos? Sim, por acaso combinámos mais cedo e estávamos lá às 5 para ver o futsal masculino. O Sporting masculino tem uma equipa de topo e é importante para nós também vermos, seguirmos os bons exemplos. E acho que foi uma vitória importante. Acho que não estava em causa a vitória. É importante também não sofrer golos e dilataram bem o resultado. Foi um bom jogo. O Sporting já dizemos há algum tempo que é o melhor ataque, a melhor defesa. Isto é a 15ª vitória consecutiva do Sporting. A que é que se deve este ciclo tão positivo? 15ª na Liga, 18ª. 19ª viu hoje no 0-0, que era a 19ª consecutiva. 18ª consecutiva. É uma dinâmica de vitória. As vitórias trazem vitórias e também depois, às vezes, nos jogos em que a inspiração falta também, depois esta dinâmica de vitórias também vem ao de cima. Mas, de facto, esta equipa este ano tem muita qualidade. Não vive de individualidades, vive de um coletivo e se há um ou outro jogador que esteja menos inspirado no jogo, acho que o coletivo tem sobressaído. Mas retive uma frase do Nuno no último jogo em que dizia que de facto nós temos números impressionantes, mas o que nos interessa a nós são títulos, porque nós temos o melhor ataque, a melhor defesa, temos a maior diferença entre golos marcados. A nossa diferença entre golos marcados e golos sofridos é superior ao número de golos marcados do segundo classificado. Mas isto tudo não faz sentido se chegarmos ao fim e não conquistarmos títulos. É importante, é bom, alimenta-nos o ego, traz-nos desafios, mas de facto no fim fazemos as contas, toda a gente se vai lembrar daqui a uns anos quem é que conseguiu o maior recorde da Liga, mas certamente o que vai perdurar no tempo é quem é que vai conquistar esta Liga e quem é que conquistou a Taça da Liga, quem conquistou a Taça da Honra, quem vai conquistar a Taça de Portugal. Os vencedores ficarão eternos na memória das pessoas. Independentemente destes números, isto tudo só faz sentido se chegarmos ao fim e vencermos. E eu acho que isso é que é o mais importante de tudo. E também com este jogo e com este póquer, nesta goleada por 9-0, temos também aqui um novo indicador. Diogo é o melhor marcador desta Liga Sport Zone e é realmente essas contas que vamos passar a ver, estes 25 golos marcados na Liga Sport Zone, que põe Diogo na liderança dos melhores marcadores. Vamos ver esta reportagem mais à frente e falar também do que é esta estatística do Sporting na Liga Sport Zone. Falando agora de Diogo e individualizando um pouco mais, ele que marcou um póquer, como disse, nesta 22ª jornada, um jogador que está em clara ascensão e que já deu provas e voltou a dar agora também, de que é uma promessa e que já é uma promessa afirmada na modalidade. Diogo é um jogador fantástico, era um jogador que andava, como eu digo, meio a brincar, meio perdido no campeonato francês, um campeonato que tem muita pouca qualidade, e é um jogador que está há 2 anos no Sporting. Recordo-me que nós, quando fomos jogar a Paris, com o Sporting de Paris, quando vimos o Diogo, percebemos claramente que estava ali um grande jogador. E sendo que o primeiro ano dele foi um ano de adaptação a Portugal, e eu acho que neste segundo ano ele está a explodir naquilo que é a sua essência enquanto qualidade, enquanto atleta. Mas eu não gosto de individualizar, porque, por exemplo, nós nos primeiros lugares dos melhores marcadores temos o Diogo, temos o Cavinato, temos o Fortino também, que está muito próximo já. E o Fortino é curioso porque o Fortino é um atleta que sendo um pivô e não tendo como características natas finalizar, tem mais de assistir os colegas. Por exemplo, o Fortino no ano passado fez 8 golos na Liga Italiana. Não é normal ter feito só 8 golos e este ano na Liga Portuguesa ter feito também já tantos golos. 19, creio eu. Sim, acho que foram 19. Mas eu acho que o Sporting continua a valer pelo aquilo que é o seu todo. Mas vai ser uma luta interessante até ao fim perceber quem é que vai ser o melhor marcador da Liga. Certamente será um dos 3.
E fazemos uma pausa nesta conversa para ver então estas contas de melhor marcador e não só desta Liga Sport Zone. O Sporting, como disse agora o Miguel, está em grande destaque no top 5. Temos o Diogo, agora com 25 golos marcados, Cavinato e também Fortino. Com o triunfo por 9-0 frente ao Boa Vista, Diogo tornou-se o melhor marcador da Liga Sport Zone. O jogador verde e branco, que em fevereiro renovou o vínculo contratual com o Sporting, está em grande destaque e soma já 25 golos neste que é o principal escalão de futsal. O top 5 da lista de melhores marcadores descreve mesmo a superioridade dos Leões. Diogo, como disse, é o melhor marcador do campeonato. Em 15 jogos, soma 25 golos, marcou 15 como titular, 10 como jogador suplente e um deles foi decisivo na conquista dos 3 pontos. O ala brasileiro marcou 20% dos golos verde e brancos. Mas não só Diogo é figura de destaque no top 5 de melhores marcadores, Diego Cavinato aparece em segundo lugar com um total de 23 golos marcados em 11 jogos. Cavinato marcou um golo de penalti, 11 como titular e 12 como jogador suplente. O internacional italiano concretizou 18% da finalização da turma de Nuno Dias. Em terceiro lugar aparece Dura, do Olivais, com 22 tentos marcados em 19 jogos. Em quarto lugar, de novo, o Sporting em destaque com Fortino e os 19 remates certeiros em 7 jogos realizados. 7 desses tentos foram marcados como titular e 12 como jogador suplente. Um deles foi mesmo decisivo para a conquista dos 3 pontos. O pivô italo-brasileiro marcou 15% dos tentos verde e brancos no campeonato. A fechar o top 5, mas com os mesmos golos marcados que Fortino, está Jander dos Olivais. Números que impressionam e mostram a supremacia dos Leões, que, lembramos, são primeiros classificados da Liga Sport Zone, com menos um jogo realizado que o segundo classificado, Benfica. De acrescentar que o bom ciclo verde e branco traduz também em 14 vitórias consecutivas, o melhor ataque da prova com 125 golos marcados e apenas 19 sofridos, a defesa menos batida desta Liga Sport Zone. Já falámos aqui desta estatística, destes números. Miguel, até que ponto é que também, olhando para esta estatística, se pode ver também a qualidade de uma equipa? Neste caso, a qualidade e a estatística estão equilibradas e o Sporting realmente, em termos de números, é claramente superior. Obviamente tem que ter ligação, não pode ter uma ligação direta, senão o Jander e o Dura, o Olivais estaria em segundo lugar. Mas, de qualquer das formas, perceber que 3 atletas do Sporting valem mais do que 50% daquilo que são os golos do Sporting. Obviamente que, tendo o Sporting um número tão grande de golos marcados, é natural que tenha tantos jogadores neste top 5 dos melhores marcadores. E estando o Sporting a fazer a época que está a fazer, acaba por ser natural também este destaque nos jogadores do Sporting. Nati, como é que vês também estes resultados? Dizes há pouco que acompanham, obviamente, esta equipa masculina. Como é que tens visto também os teus colegas e o potencial de cada um nesta equipa do Sporting? Uma equipa, como disseste, de muita qualidade, também experiência. Como é que qualificas esta equipa sénior? A equipa sénior tem excelentes jogadores, representam algumas seleções. Reforçou-se muito bem este ano. Curioso que nós também somos a melhor defesa do campeonato. Não temos tantos golos marcados, mas penso que têm tudo para conquistar os títulos que se propuseram no início da época. E é uma equipa muito forte, tem jogadores muito experientes, outros novos que vêm da formação também a entrar na equipa sénior, que já têm ido aos jogos e têm tudo para conquistar. Miguel, a dada altura, esta época, o Sporting teve, não me lembro de quantos minutos, mas eram muitos sem sofrer golos. Também muito importante esta defesa muito coesa do Sporting. É um dos nossos desafios também, tentar sempre estar o máximo de minutos sem sofrer golos, mas o Sporting nos últimos anos tem-se caracterizado um bocadinho por isso, por sofrer poucos golos e marcar muitos. Acaba por ser um bocadinho aquela filosofia que nós incutimos ao longo dos anos, que é, se pudermos ganhar por 5-0, não vamos ganhar por 5-1, se pudermos ganhar por 7-1, não vamos ganhar por 7-3. E depois isto, ao final de tantas jornadas, acaba por se refletir no número de golos sofridos. O Sporting tem uma média de 19 golos sofridos, salvo erro. Sim, 19.
19 é uma média, dá uma média de menos de 1 gol sofrido por jogo, e em golos marcados dá uma média superior a 5 golos marcados por jogo. Portanto, acaba por ser também um bocadinho o reflexo daquilo que tem sido o trajeto desta equipa. Numa altura que faltam cerca de 4 jornadas Sim. para o fim desta fase regular, o Sporting está numa posição muito confortável para o que irá ser este play-off. O Sporting já venceu o campeonato, acabando a fase regular em segundo lugar. Até que ponto é que esta primeira posição é importante também no fator casa, obviamente, é que vos deixa também a vocês, em termos de estrutura, em termos de confiança, mais confiantes para o que vem Primeiro do de tudo, play-off? são 4 jornadas para nós conseguirmos um dos nossos objetivos, que é conseguir ter o melhor ataque de sempre, a melhor defesa de sempre e, qual é que é a o melhor melhor ataque de diferença. Não tenho agora o número aqui em cabeça, mas sei que até ao final da fase regular temos que fazer uma média entre golos marcados e sofridos superior a 5. Portanto, ou seja, o primeiro objetivo é chegar ao fim com o maior número de golos marcados, o menor número de golos sofridos e uma maior diferença entre golos marcados e sofridos. E, obviamente, chegar ao fim em primeiro lugar. Depois, eu relativo um bocadinho isso, ficar em primeiro ou ficar em segundo. É sempre importante ficar em primeiro, até pela dinâmica de vitória que se cria. É importante ficar em primeiro porque num play-off o quinto jogo nos dará a decisão em nossa casa. Mas se analisarmos os últimos anos de play-off, salvo o erro nos últimos 4, 5 anos, só uma vez é que se foi ao quinto jogo do play-off. Portanto, muito mais do que decidir ou não em casa, é importante pela dinâmica de vitória que se vai criar e pelo aquilo que é o espírito de vitória. Já ganhámos em primeiro, já ganhámos em segundo, curiosamente nunca perdemos ficando em primeiro, mas isso depois faz-me lembrar aquela história dos recordes do jogador que não perdia não sei quantos jogos e depois não perdia quando tinha as sapatilhas amarelas e depois quando tinha as sapatilhas vermelhas. Isso não existe. Podemos ganhar ficando em primeiro, podemos ganhar ficando em segundo, o importante é chegar ao fim e ganhar. Agora, é importante ficar em primeiro porque de facto isso nos cria uma dinâmica de vitória grande e ganhar é sempre importante, estar em primeiro é sempre importante. A próxima jornada, a 23ª, o Sporting vai se deslocar à casa do São João, atual 12º classificado. O que esperar deste jogo? Um adversário teoricamente mais fácil. Esperamos nova vitória. Não vai ser, sim, claro, obviamente. Não será assim um jogo tão fácil como aquilo que se possa esperar. É um ambiente complicado, um pavilhão pequeno, com muita gente, com adeptos fervorosos, uma deslocação que pode não ser assim tão fácil como aquilo que se possa esperar. O São João é uma equipa que, se calhar, a qualidade da equipa não reflete no lugar que está na classificação. Também tem crescido nas últimas jornadas muito também pelo facto do Cássio, que é jogador de Sporting e que está emprestado ao São João, ter voltado a jogar depois de uma lesão de muito tempo. Também tem recuperado alguns pontos na tabela classificativa e está agora ali um bocadinho a fugir à despromoção, mas também não está a muitos pontos da zona de play-off. Não acredito que consiga chegar ao play-off, acredito que se vá conseguir livrar da descida. Mas todos os jogos até ao fim vão ser jogos difíceis, portanto não podemos vacilar. Temos aqui uma margem de conforto dos pontos de vantagem que nós conseguimos relativamente ao segundo, que nos dá aqui alguma margem para algum jogo menos conseguido que possamos ter até ao final da época. De qualquer das formas, acho que será uma deslocação difícil. Obviamente que esperamos conquistar mais 3 pontos. Alguma surpresa nesta Liga Sport Zone? Algumas. Talvez o Porto Salvo não esperava que encaminhou nas últimas jornadas e conseguiu também estar ali a poucos pontos do acesso ao play-off. Talvez o Fundão, pela negativa, achava que o Fundão podia estar neste momento ali no terceiro, quarto lugar. De qualquer das formas, o que eu acho é que entre o primeiro e o segundo há um equilíbrio muito grande e depois, por muito que queiramos valorizar a Liga Portuguesa é competitiva, porque se repararmos, existe um desfazimento entre o Sporting e o Benfica, é óbvio, mas depois do terceiro lugar para baixo está tudo muito equilibrado, ou seja, o quarto classificado, o quinto classificado pode chegar a terceiro e o 13º pode chegar ao play-off ainda, portanto, ou seja, eu acho que o campeonato está muito, muito, muito equilibrado. Esperava mais do Braga, da equipa do Braga. Acho que o Braga está a fazer um campeonato muito abaixo daquilo que eram as expectativas iniciais que eu pessoalmente tinha do Braga. E depois também destacar a Brunhosa, que recentemente promovida à primeira divisão, é uma equipa que tem feito um bom campeonato e que está ali no quarto lugar com todo o mérito. Nati, como é que vês também esta Liga Sport Zone, muito diferente, creio eu também, do vosso campeonato? Como é que vês este campeonato português masculino? Eu, cada bocadinho que tenha, gosto sempre de ver feminino, masculino, séniores, formação.
E realmente o Brunhosa tem sido o grande destaque que eu dava nesta Liga Sport Zone, porque subiu este ano, apesar dos 2 últimos jogos terem sido negativos, tem estado sempre ali na luta pelos primeiros lugares. Mas, assim, lá está, o Sporting Benfica tem um grande destaque, as outras equipas vão fazendo o seu trabalho e vão subindo ou descendo consoante aquilo que é permitido. Falaste ainda há pouco da formação e é sobre ela mesmo que vamos falar. Já tocámos neste assunto há pouco. Os escalões de formação do Sporting são líderes. Um dos objetivos deste futsal leonino, que é conseguido, as vitórias traduzem-se também nestas lideranças. Como é que é construída uma formação quase 100% vencedora? Entramos naquela zona que muitas das vezes, quando falamos de formação, temos alguma dificuldade em separar aquilo que é a formação de competição. Sim. Há quem defenda que a formação forma, e eu defendo que se forma, de facto se forma atletas, se forma homens, mas depois temos 2 opções. Ou formamos homens e atletas perdedores, ou formamos homens e atletas vencedores. Eu prefiro de formar homens e atletas vencedores do que formar homens e atletas perdedores. Por isso é que nós, de muito pequenos, ou seja, desde os benjamins, que incutimos este espírito de vitória, este espírito de conquista, este espírito de exigência. Muita gente diz que, se calhar, é demasiada pressão. Não sei se é demasiada pressão ou não. O que eu sei é que, de facto, este é o espírito que os atletas do Sporting têm que viver em qualquer modalidade e em qualquer escalão. Ou seja, se quiserem divertir, eles podem se divertir no Sporting, mas têm que se divertir sempre com o compromisso de vitória, porque aqui nós queremos ganhar sempre. E é esse o espírito que nós tentamos. E será que é aí que está, então, o fator diferencial? Não sei se será aí ou não o fator diferencial. Eu tenho muita dificuldade em dizer que perder ou ganhar é desporto. Para mim, perder ou ganhar não é nada de desporto. Desporto para mim é ganhar, perder não é coisa absolutamente nenhuma. E isso acho que é uma coisa que tem que ser incutido desde os mais pequenos. Se quiserem praticar por praticar, temos tanta coisa para praticar que não tem competição. Coisas que tenham competição nós temos que ganhar. Temos que ganhar, temos que conquistar títulos, têm que se habituar a ganhar, têm que se habituar a conquistar. Também têm que saber viver com a frustração de o perder, mas felizmente, como perdem tão poucas vezes, é mais fácil lidar com essa frustração, porque ela é momentânea. Podem perder esta semana, mas sabem que na semana a seguir estão novamente a ganhar. Nati, também um orgulho, creio eu, estares num clube que não só nos escalões mais altos vence, também nos escalões de formação vence e é uma referência a nível nacional. O Sporting, para além do futebol ser também uma escola, a Academia de Alcochete ser uma escola de futebol a nível europeu e mundial, no futsal o Sporting também é uma referência na formação. Claro que sim. Penso que a formação é extremamente importante e o espírito que é incutido de vitórias, a diversão também pode estar lá, mas sempre com responsabilidade. Penso que o Sporting é um excelente exemplo da formação a nível do futsal masculino. O feminino está a caminhar para esses objetivos e é por isso que temos jogadores a começar nos benjamins ou nos infantis e estão nos juvenis e júniores e por aí acima. E é extremamente importante para o futsal e para o Sporting, recheado de equipas técnicas competentes e é importante. Porque, Miguel, também este compromisso sério que se tem com o desporto, neste caso com o futsal, em que é incutido um espírito ganhador, é possível haver a diversão e o vencer, até incute mais responsabilidade e até é melhor para formar homens, digo eu. Claro que sim, isto é como tudo, é como a nossa vida. Nós, quando educamos os nossos filhos, temos que lhes dar alguma responsabilidade para que eles se possam começar a tornar autónomos. No desporto é igual, nós temos que lhes dar essa responsabilidade da diversão dentro daquilo que é o contexto competitivo. Eles sabem que iniciam um jogo para se divertir, querem se divertir, os miúdos de benjamins querem se divertir a jogar à bola, obviamente, mas eles sabem que dentro daquele contexto de diversão têm a responsabilidade de jogar no Sporting e a responsabilidade de ter que ganhar, porque essa é de facto a responsabilidade que lhes é incutida e que lhes é cobrada, obviamente, dentro daquilo que é um contexto normal, como é óbvio. Damos por encerrada a nossa conversa sobre futsal. Antes de terminarmos, pedia um destaque numa outra modalidade que se tenha evidenciado este fim de semana. Nati, começo por ti. O meu destaque vai para o kickboxing, que os atletas do Sporting ganharam... A Brothers League. Foi um pleno de vitórias também em 3 combates. Miguel, um destaque numa outra modalidade.
Eu gostaria de destacar o handball, mas independentemente, eu acho que o handball fez um excelente jogo. Gostei muito do jogo de handball, não gostei tanto do resultado. Acho que o jogo acabou por desequilibrar ali por pormenores, mas obviamente que o meu destaque tem que ir para quem ganha, e quem ganha foi o futebol, e de facto acho que o Sporting ontem fez uma excelente exibição no Restelo, conseguiu mais uma importante vitória e acaba por mais uma vez dizer presente e dizer que está presente na luta pelo título até ao fim, e enquanto matematicamente for possível, vamos todos acreditar que vamos chegar ao fim e vamos conquistar esse nosso objetivo. E uma jornada que também serviu para ver que realmente nada está decidido. Vimos o Porto, por exemplo, perder em casa com o Tondela. Não, nada. O Porto perdeu em casa com o Tondela, como nós também já perdemos pontos em casa que a esta hora nos dariam se calhar a liderança isolada da Liga. De qualquer das formas, eu acho que até ao fim o Sporting é importante isto. O Sporting está na luta, não é normal o Sporting numa altura desta estar na luta, isso também é um indicador importante para todos, e eu acho que o campeonato vai se decidir em detalhes e primeiro de tudo fazermos o nosso trabalho e depois esperar que alguém faça o trabalho que lhes é devido também, para que nós possamos subir a esse primeiro lugar e conquistar esse título tão ambicioso e que tanta falta faz ao Sporting. Nati e Miguel, muito obrigado pela vossa presença neste pavilhão Sporting. E porque o Miguel falava de handball, é esse resumo mesmo que vamos ver, essas imagens da derrota do Sporting na final da Taça de Portugal com o Benfica. Um jogo que ficou decidido no prolongamento e mesmo nos segundos finais. 27 anos depois, Sporting e Benfica voltaram a encontrar-se na final da Taça de Portugal, sob o olhar atento de várias personalidades do universo leonino e das modalidades verde e brancas. Tiago Pereira abriu o marcador em Almada e, na resposta, Pedro Portela não conseguiu converter o livre de 7 metros. Também Svensson se impôs e negou o golo a Borraga. Aos 4 minutos, Solha fez o primeiro dos Leões. A partir daí registou-se muito equilíbrio, sempre com a formação encarnada a conseguir superiorizar-se, dada alguma precipitação dos ataques verde e brancos. Os 2 golos de vantagem do Benfica chegaram aos 15 minutos e foram repetidos 2 minutos depois por Elite Semedo. Motivo para Zub parar o jogo sem conseguir logo de seguida parar a ofensiva adversária, que aos 23 minutos, pelo jovem Augusto Aranda, chegava aos 4 golos de vantagem. A resposta leonina não se fez tardar e, com um parcial de 3-0, o Sporting repôs a desvantagem mínima com este golo de Pedro Solha. Motivo para Mariano Ortega pedir um desconto de tempo, com Tiago Ferro a aumentar a vantagem das águias para 2 golos. 2 minutos para se jogar do primeiro tempo e Francisco Tavares e Pedro Solha igualavam as contas do jogo e criavam a oportunidade para o Sporting passar para a frente, mas foi mesmo o Benfica a ir para o intervalo a vencer por 12-13. No segundo tempo foi novamente os encarnados a adiantarem-se no marcador, chegando mesmo a uma vantagem de 3 golos aos 9 minutos por Wellington. Começando aí a reviravolta leonina, com o Magalhães empatar o encontro. Novo empate a 20 bolas por Frankis, com o Magalhães a dar a primeira vantagem do jogo ao Sporting. Estavam decorridos 15 minutos do segundo tempo. Vantagem que passou a ser de 2 golos por Solha, mas Bosco viu o cartão vermelho após a terceira exclusão de 2 minutos. A jogar em inferioridade numérica, o Sporting, mesmo assim, conseguiu manter a vantagem. Até que, aos 26 minutos, com um parcial de 4-0, a turma adversária chegou aos 2 golos de vantagem, faltando pouco mais de 1 minuto e meio para o fim do tempo regulamentar. Primeiro Solha e depois Frankis empataram as contas a 30 bolas e obrigaram o jogo a ir a prolongamento. Na primeira parte do tempo extra, assistimos ao jogo do gato e do rato, com nenhuma das formações a conseguir 2 golos de vantagem. No segundo tempo, Bruno Moreira começou por empatar as contas do jogo, mas a dupla de arbitragem expulsou Frankis por uma alegada falta que originou o livre de 7 metros, com Svensson a negar o golo à turma encarnada. No ataque seguinte, nova expulsão que deixa muitas dúvidas aos adeptos presentes em Almada, neste lance de Pedro Solha que originou novo livre de 7 metros. Com apenas 2 minutos por jogar e com o Sporting com menos 2 elementos, Carneiro conseguiu mesmo assim empatar as contas do jogo. Na resposta, João Paes deu a liderança ao Benfica e novamente o central leonino igualou o marcador, até que a escassos segundos do fim do jogo, Elite Semedo entregou a Taça de Portugal ao Benfica.